uma continuidade de nossas ações do nosso mês de Setembro Dourado, que é o mês do Lions Internacional e nós, de Lions Clube, chamamos a atenção nesse mês sobre a importância desse assunto, que é o câncer pediátrico. Nós desenvolvemos algumas ações durante o mês, fizemos algumas coisas e agora vamos fazer essa palestra. Esse assunto é um assunto extremamente relevante, que o Lions Internacional, esse ano, Leonístico 2020-2021, em junto com a diabetes, vai procurar dar um destaque muito grande, vai dar um apoio muito grande nesses dois programas, devido ao grande número de consequências desagradáveis que nós temos e o grande número de pessoas desamparadas. Então, para abrir essa palestra dessa noite, eu vou dar a palavra ao nosso governador do distrito LC11, companheiro Jorge Calixto. Inicialmente, eu quero novamente saudar todos que estão aqui nesta sala, prestigiando o evento do Lions Clube Araruama, evento este organizado pelo presidente do clube, junto com os seus assessores, sua diretoria, e que vem dar uma contribuição para aquelas pessoas que não estão um pouco desorientadas quanto ao tratamento do câncer pediátrico, câncer infantil, aliás. E eu parabenizo a todos que estão presentes na sala e a iniciativa do nosso próprio presidente. Estamos aí tentando fazer coisas novas, cumprindo, em primeiro lugar, todas as atividades inerentes a cada mês. Nós temos uma sequência lógica aí de palestras, de atividades, sem precisar sair de casa. Então, eu espero desta palestra do Dr. Carlos Alberto, e sinta-se à vontade na nossa casa, que todos saiam daqui com uma ideia do que é o câncer infantil, o que nós podemos fazer, como devemos tratar, e acredito que será benéfica, bem aproveitada por todos que estão presentes nesta sala. Sinta-se à vontade, doutor Carlos Alberto, e todos que estão aqui presentes na sala. Tá. Boa noite, então, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui atendendo esse convite do meu companheiro, colega Hélio Rolim. E, assim, eu fiz uma apresentação bastante breve, sucinta e, obviamente, não técnica em extremo, porque não seria, né? É alguma coisa que a gente possa mostrar para vocês sobre câncer e depois debater realmente de que forma essas informações podem chegar ao grande público, né? Não só a médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, todas aquelas pessoas que podem ter contato com uma criança eventualmente doente e até mesmo a população em geral, né? A gente não tem um cartaz que a gente coloque, às vezes, numa rodoviária ou numa farmácia, eventualmente a pessoa lê e talvez semana que vem ela possa, um leigo qualquer, uma pessoa qualquer, reconhecer numa criança da família ou um vizinho um indício, um sinal de câncer, e dali já chamar a atenção da mãe, do responsável para essa doença, e todos sabem que o câncer é uma doença que quanto mais a gente se antecipar e fizer o diagnóstico precoce, mais chance de cura. Então, realmente divulgar essas informações básicas, né, dos sinais de alerta do câncer, levar informação à população de maneira geral, a todos os profissionais de saúde, mas mesmo a população leiga, é de extrema importância para que a gente possa realmente salvar vidas e aliviar o sofrimento das crianças, né? E seus familiares, que todos adoecem juntos numa situação dessa, né? Não tem como. Carlos Alberto, doutor Carlos Alberto, perdão interrompê-lo.
mas a palavra não voltou para mim, eu teria que fazer um breve relato de um currículo seu, que eu peço sua permissão, antes de você dar uma continuidade, fazer uma leitura rápida. Chegou a minha companheira aqui. Saudade. Companheira Fátima, pode dar uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada aí, Carlos Alberto. Saudade. Vai aparecer, a Camila está chegando. Meu neto está chegando no Pará sexta-feira, nós vamos lá. Que bom. Carlos Alberto Peixoto Figueiredo Júnior. Ele concluiu seu ensino superior, é formado pela Faculdade de Medicina da UERJ em 1985. Fez residência em pediatria no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. Título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Título de especialista em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Título de especialista em medicina intensiva pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Pós-graduado na MBA em Gestão em Saúde. Médico concursado no Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Primeiro-tenente da Polícia, do Hospital Central da Polícia Militar de 91 a 99. Secretário Municipal de Saúde de Araruama no ano 2000. Diretor do Hospital Regional de Araruama, 2002. Presidente da Unimed Araruama de 2004 a 2006. Diretor do Hospital HC Lago de Araruama no período de 2008 a 2013. Diretor administrativo do Colégio Santana desde 2012 até a presente data. Atualmente, diretor financeiro da Unimed Araruama, desde 2016. Esse é um breve currículo, doutor Carlos. Perdão interrompê-lo, pode dar continuidade na sua fala. Sem problema, eu ia fazer alguma coisa breve também, mas aí você já fez a parte mais completa, né? Então, como falando, vai ser uma apresentação objetiva, feita em cima até de um informativo que a Sociedade Brasileira de Pediatria também liberou esse mês, justamente evocando o Setembro Dourado, né? São 2 meses muito importantes para a saúde pediátrica, uma parte do Setembro Dourado, da prevenção do câncer infantil, e o Setembro Amarelo também, relacionado à parte da depressão, da prevenção do suicídio, que infelizmente afeta muitos jovens, né? Muitos jovens. Então, são 2 momentos, assim, é um mês muito forte para a pediatria, para nós todos que trabalhamos com crianças, né? Ontem mesmo eu participei de uma live lá do Colégio Santana, falando sobre justamente prevenção do suicídio. Mas esse informativo da Sociedade Brasileira de Pediatria claramente tem um ponto de vista técnico, mas serve como um bom resumo, eu resumi ele um pouquinho mais, para a gente poder discutir um pouquinho a parte técnica e depois, realmente, talvez nós todos trocarmos ideias sobre de que forma a gente pode mudar um pouco essa situação do flagelo do câncer pediátrico, né? Então, Setembro é Dourado, né? Dr. Carlos Alberto Figueiredo Júnior, realmente essa é uma campanha que também a Sociedade Brasileira de Pediatria participa, né? Trabalha, e tecendo alguns comentários, né? O câncer infantil juvenil consiste em um conjunto de doenças que apresentam características próprias em relação à histologia e ao seu comportamento clínico. Na maioria das populações, esse tipo de câncer corresponde a 1 a 4% de todas as neoplasias malignas, né? Graças a Deus, o câncer na infância ele é menos comum, menos prevalente do que nos adultos, né? Mas ainda assim é a primeira causa de morte em criança relacionada a doenças, né? É claro que perde, infelizmente, ainda para a parte da violência, dos acidentes. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer estima que no mundo 215 mil casos novos ao ano são diagnosticados em crianças menores de 15 anos. E cerca de 85 mil em adolescentes, considerando os 215 mil menores de 15 anos e os 85 mil acima dos 15 anos, são cerca de 300 mil casos no ano, né? No Brasil, conforme dados publicados pelo Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos em 2020 é de 8.460, né, casos.
Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer representa a primeira causa de óbito por doença, 8% total, entre as crianças e adolescentes de 1 a 19 anos de idade. De acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade, o número de mortos por câncer foi de 2.565 no ano de 2018. Quer dizer, uma quantidade expressiva de crianças que faleceram e, o que é pior, sofreram muito antes de chegar até o desfecho final. Infelizmente, com base nos dados de registro do câncer atualmente consolidados, muitos pacientes no nosso país ainda são encaminhados aos centros de tratamento com a doença avançada, né? Então, isso é uma situação que a gente pode realmente tentar ver de que forma a gente pode mudar essa situação, né? A informação sobre os sinais de alerta da doença são importantes, mas, infelizmente, fazer com que, não na situação que talvez nós todos vivamos, que é a situação de um plano de saúde, que aí você consegue tudo rapidamente, mas infelizmente no nosso SUS sucateado, que a cada ano, cada governo vai sendo mais ainda sucateado, muitas vezes, mesmo após a suspeita, o encaminhamento da criança a um grande centro, a um hospital de referência, e os exames necessários para confirmar o diagnóstico, e até aí depois o início do tratamento tarda demais e diminui a chance dessa criança sobreviver. Então, nesse contexto, é importante reduzir as desigualdades no acesso ao diagnóstico e na qualidade do tratamento, e assim melhorar os resultados terapêuticos para todas as crianças, especialmente aquelas que vivem em países com recursos limitados, como são os nossos. Então, setembro foi o mês escolhido para intensificar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, representado mundialmente pelo símbolo do laço dourado. Então, setembro dourado, todos juntos contra o câncer infanto-juvenil. Então, quais os tipos de câncer infanto-juvenil são mais frequentes, né? As neoplasias mais frequentes na criança e no adolescente diferem daquelas típicas do adulto do ponto de vista topográfico, histológico e clínico evolutivo. As neoplasias malignas na criança tendem a apresentar menores períodos de latência, crescem quase sempre rapidamente, são geralmente invasíveis e respondem melhor à quimioterapia. Realmente, assim, enquanto um câncer de cólon, às vezes ele se desenvolve em 2, 3, 5 anos, em criança, às vezes um câncer, uma leucemia, evolui em 2, 3 meses. É incrível como a velocidade do crescimento de uma massa envolve como isso compromete o estado geral da criança, e mais do que nunca o diagnóstico precoce e a confirmação do diagnóstico de forma também rápida, efetiva e eficaz, e o início do tratamento tem que ser muito rápido, né? O câncer infanto-juvenil geralmente afeta as células do sistema hematopoético, sanguíneo e os tecidos de sustentação, ossos, articulações. E também o sistema nervoso central é um sistema muito importante. Já no adulto, ele afeta somente as células do epitélio, na pele, a mucosa do estômago, a mucosa do intestino, né? Esses epitélios é da onde originam-se a maioria dos cânceres no adulto, né? Os tipos histológicos mais frequentes na criança e no adolescente são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. O que aumenta o risco do câncer infanto-juvenil? Diferentemente do adulto, né, em que a gente consegue fazer muitas vezes correlação entre o câncer e fatores de risco anteriores, né, muitas vezes de origem trabalhista, né, exposição a substâncias tóxicas, ao sol, ao fumo, né, que é um agente muito importante, a uma dieta errônea. Já na criança, isso não existe muito, né? Raramente a gente consegue retroagir e entender, não foi isso que aconteceu que gerou o câncer na criança. Então, é uma situação um pouco diferente, difícil. Vamos fazer prevenção do câncer infantil. Isso geralmente não acontece. O objetivo maior sempre é a tentativa do diagnóstico rápido, precoce, e o encaminhamento para a confirmação do diagnóstico e o tratamento. Isso fatalmente vai melhorar a chance de cura, de sobrevida e de qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. A prevenção do câncer pediátrico raramente é possível, conforme falei, porém a orientação em relação aos fatores de risco para a ocorrência de câncer na vida adulta pode e deve ser realizada pelo pediatra, é o que a gente faz muito, né?
quando a gente já desde de antemão fala para um pai que fuma, entendeu? Para que aquela situação do fumo dele vai aumentar a chance daquela criança no futuro, quando adulta, ter um câncer de pulmão. Assim como também em relação à obesidade, ao açúcar, à exposição ao sol desde agora protegida por protetor solar e nos horários adequados. Isso realmente nós pediatras trabalhamos muito a prevenção, não para aquele paciente que vai adoecer conosco, mas na vida adulta. As orientações devem envolver a proibição do hábito de fumar, a utilização de alimentação adequada, incluindo desde precocemente a amamentação, alimentos pobres em gorduras, ricos em fibras, isentos de produtos tóxicos, né? A manutenção do peso adequado, como eu falei, evitar a obesidade, a redução das infecções com agentes carcinogênicos. Realmente uma grande evolução do câncer nas últimas décadas foi a relação com agentes infecciosos, né? Se descobriu que o Helicobacter causa muito câncer no estômago, o vírus da hepatite B, câncer no fígado, o vírus da Epstein-Barr, vários tipos de câncer, o HPV, o câncer de cólon, né? Então, realmente se fez relação de que há uma relação forte entre agentes infecciosos, e aí a vacinação do HPV, a vacinação do vírus da hepatite B e de outros vírus, com certeza não só vão evitar a infecção, né, a doença pela infecção, mas futuros cânceres. O cuidado com o meio ambiente em relação à exposição excessiva ao sol, à exposição à radiação, além de evitar o sedentarismo, a ingestão de bebidas alcoólicas. Por incrível que pareça, o esporte é um grande agente de prevenção de câncer em todas as idades. Higiene precária e exposições ocupacionais, como eu falei, em relação ao trabalho, que já são bastante conhecidas. Em relação à orientação alimentar, o aleitamento materno, alimentação saudável, protegendo não só a criança, mas as mães contra o câncer de mama, né? E as crianças em relação à obesidade infantil. O câncer na faixa etária pediátrica é raramente hereditário, a não ser um retinoblastoma, alguma coisa assim, e na maioria dos casos não apresenta história familiar, né? É uma única, né? Existem doenças genéticas que têm uma chance, uma prevalência maior de vir evoluir com alguns tipos de câncer, mas são extremamente raras. Quais são os principais sinais e sintomas de alerta para o câncer infanto-juvenil? O pediatra tem papel essencial na suspeita diagnóstica do câncer, bem como no encaminhamento precoce para os centros de referências oncológicos pediátricos. É importante que o pediatra tenha ciência de que os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil são geralmente inespecíficos e que não raras vezes a criança ou adolescente podem ter o seu estado geral de saúde ainda não comprometido nisso. É extremamente difícil isso, né? Quando a gente pega uma criança que já perdeu muito peso, ou que já está muito pálida, ou que parou de brincar, ficou apática, provavelmente nessa situação o câncer já está avançado e a chance de cura é menor. Mas também como suspeitar numa criança que tem uma vida normal, que está brincando, que ela está com câncer, né? É um desafio muito grande e a gente às vezes reza realmente para Deus, nesses momentos, nos iluminar, abrir os olhos e tentar ver. Não, aquele caso é uma criança que eu preciso investigar, que eu preciso pegar, solicitar um exame de triagem, um exame básico para ajudar a confirmar o câncer. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo esse diagnóstico precoce, né? Então, sinais e sintomas de alerta para o câncer infantil, né? Tem esses vários, essa leucocoria, que seria você perceber entre as íris que o olho da criança está branco, estrabismo, nistagmos que surgem repentinamente, esses dias mesmo, eu peguei uma criança com 8, 10 meses que não tinha nistagmo, não tinha estrabismo, que apareceu e que eu já encaminhei para investigação, né? Exoftalmia, que seria um olho empurrado para fora, uma equimose palpebral, um olho roxo, uma íris de cor diferente, né? O aumento do volume de qualquer região do corpo, né? Um inchaço, né? Principalmente se ele for indolor e sem febre. Quando é quente e com febre, que dói, pode ser uma infecção, né? Mas se não tem esse caso de dor e febre, simplesmente está aumentando, a gente pode pensar no sarcoma, né? E em outros cânceres ósseos que existem. Equimoses, né, hematomas pelo corpo em região pouco frequente, não relacionados ao traumatismo. Se é na canela, na coxa e teve uma pancada, tudo bem, não, surgiu do nada, numa região onde não é sujeita a trauma, a gente tem que imediatamente pensar
alguma doença hematológica, no câncer hematológico. Dores persistentes nos ossos, nas articulações e nas costas, principalmente quando o paciente está deitado e chega a acordar à noite com essa dor, né? E aí essa dor ser associada ou não a algum edema, um inchaço, alguma massa, ou uma diminuição da capacidade de movimentação daquele membro do osso afetado, né? Fraturas sem trauma, quer dizer, crianças também, a gente costuma ver casos de câncer assim, a criança do nada fraturou, imediatamente a gente tem que investigar câncer. Sinais precoces de puberdade, quer dizer, câncer de ovário, de suprarrenal e mesmo de hipófise, eles podem fazer alterações endocrinológicas que vão gerar um excesso de acne, uma voz grave, um ganho excessivo de peso, pelos pubianos e crescimento da mama antes da idade esperada para a puberdade, para a adolescência, né? A dor de cabeça persistente, progressiva, como eu falei, o câncer do sistema nervoso central é um câncer bastante comum, né, associado ou não a vômitos, né? Tem um quadro clássico que é de vômito em jato, mas nem sempre ela precisa apresentar vômitos. O diabetes insípidos, né, são aquelas doenças provocadas por câncer da hipófise, né, neofibromatose, alterações na marcha, a criança que começa a ter desequilíbrio, ficar tonta, alguma coisa relacionada à criança que perdeu a capacidade de escrever, piorou a letra, ou que vai pegar um copo na mesa e derruba toda hora, bate, não consegue pegar, solta da mão e cai. E alterações comportamentais de humor, muitas vezes. A criança com comportamento estranho, às vezes muito hilárica, ou também muito deprimida, isso pode estar relacionado a um câncer. Outros sinais e sintomas, uma febre prolongada, com perda de peso, né, aquela febre que passa dos 3, 4, 5 dias normal de uma infecção, que emenda numa semana na outra, acompanhada de perda de peso, uma criança que de repente fica pálida, com anemia, com sensação de cansaço, se desinteressa por brincar, porque não se sente exposta para isso, um prurido ou sudorese noturna, um aumento inexplicado do volume testicular, quer dizer, relacionado ao câncer, pode ser uma infecção, uma orquite, uma torção, mas também pode ser um câncer, uma dor abdominal, uma massa abdominal, né? Saída de sangue nas fezes é um sintoma também bastante importante em relação aos cânceres renais, uma hipertensão arterial inexplicada, um aumento de baço, de fígado, dor na costa que piora na posição supina, quer dizer, deitada de barriga para cima, com ou sem sinais de compressão medular, quer dizer, sem uma alteração específica de um nervo, de um braço, de uma perna, nervos, lesões de pele com modificações de características prévias, às vezes a criança sempre teve aquela manchinha, mas que de repente aquela manchinha fica diferente, com uma cor mais escura, começa a ficar meio verrucosa, crescer, você tem que pensar num câncer, numa malignidade, uma obstrução nasal, um sangramento inexplicado, uma dor de ouvido crônica, com saída de secreção crônica, às vezes pensa, claro, a criança está com dor de ouvido e saída de secreção é uma otite média aguda, supurada, e aí você vai tratar, né? Mas não melhora, insiste, a gente tem que pensar em câncer. Um sangramento vaginal, uma tosse seca e persistente, inchaço na face e turgência do jugular, quando são massas mediastinais no tórax, que comprime o retorno de sangue para o coração e também comprime um brônquio e aí provoca uma tosse seca e persistente. Gânglios, né, principalmente os gânglios altos na região cervical alta, geralmente estão relacionados a uma amidalite, uma sinusite, mas numa região cervical baixa já é uma área suspeita, assim como na prega cubital, né, e outros locais são bastante na região supraclavicular, são sempre locais que fazem chamar a atenção para um câncer. E uma dor de dente rebelde ao tratamento já pode também ser um sinal de infiltração de células hematológicas cancerosas, né? Como é realizado o diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil? O diagnóstico definitivo do câncer é fornecido pelo exame citológico, né? Precisa fazer um histopatológico, né? O Euclides sabe muito bem disso. Precisa de uma análise de uma célula sanguínea ou de uma célula obtida da região afetada para você estudar aquela célula e definir se ela é uma célula com características normal ou de uma infecção ou uma lesão celular com as características de uma célula tumoral, né? E aí pode ser obtida por raspados, por biópsias, por escarro, por urina,
entendeu? Você pode tentar diagnosticar através de diversos meios, mas sempre esse exame citológico, histopatológico, é o que vai fechar o diagnóstico do câncer. O tratamento se inicia com o diagnóstico correto, é claro, ninguém trata aquilo que você não sabe que tem, né? A primeira coisa é fechar o diagnóstico e depois o tratamento. Nesse contexto, é fundamental que o diagnóstico e tratamento sejam realizados em centros especializados em oncologia pediátrica. Com certeza não é qualquer hospital, nem, às vezes, qualquer cidade que dispõe desses serviços, né? É sempre uma equipe multiprofissional, tem um pediatra, mas vai ter o oncologista, e vai ter o nutricionista, vai ter o psicólogo e, às vezes, o ortopedista, quando gera uma fratura, o neurocirurgião, o neurologista, quando é um caso neurológico, e sempre individualizado para cada tipo histológico específico, de acordo com o estadiamento clínico da doença também. A abordagem do câncer é completamente diferente conforme o avanço, uma fase mais precoce ou mais avançada, né? Compreende diversas especialidades terapêuticas, como a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, a imunoterapia e o transplante de medula óssea e órgãos. As crianças são muito mais, os cânceres infantis são muito mais sensíveis à quimioterapia, a maioria deles são leucemias, linfomas, né? E muitas delas você precisa destruir totalmente as células para que você possa se livrar do câncer, e aí o transplante da medula óssea é fundamental, como também, muitas vezes, o órgão precisa ser retirado completamente, substituído por um transplante de órgão, né? A radioterapia não é muito comum, a cirurgia, sim, com certeza, em muitos casos, é preciso remover um rim, um baço, né, um pedaço do fígado da criança para poder livrar ela do câncer. Quais são as chances de sobrevida para as crianças e adolescentes com câncer? Dados de um estudo sobre o panorama do câncer infanto-juvenil, divulgados pelo INCA e pelo Ministério da Saúde, identificaram que a sobrevida estimada no Brasil por câncer na faixa etária entre 0 e 19 anos é 64%. Quer dizer, basicamente 2/3. É um índice bastante, não é dos piores, né? Em adultos, às vezes, as situações são ruins, né? Alguns tipos de câncer, a chance de sobrevida é quase nenhuma. Esse estudo, infelizmente, também apontou que a sobrevida variou de acordo com a região do país. Com certeza, no sul, no sudeste, que tem uma área de saúde mais estruturada, uma população mais educada, até mesmo um sistema de transporte mais eficiente, a chance de curar chega a ser 5%, quer dizer, muda de 1/3 para 1/4 só os casos de óbito, né? E isso reflete bastante as possíveis iniquidades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Talvez, até mesmo, né, esse avanço na telemedicina consiga diminuir um pouco essa distância de regiões avançadas, saúde em relação a regiões longínquas, como o norte, como Tocantins, Amazonas, principalmente no interior, Nordeste, né? São áreas bastante carentes e essas crianças demoram muito mais a chegar ao hospital especializado, por mais falta de recursos financeiros também, e aí a chance de sobrevida acaba ficando prejudicada. Tá? Então, basicamente, em relação a essa apresentação, né, seria mais ou menos um resumo. E aí eu estou mostrando aqui a apresentação de vocês mesmos, né, que o Rony me mandou, que se vocês forem ver, bate muito com... Vocês estão vendo a apresentação? Setembro Dourado, Câncer Infanto-Juvenil? Estão vendo? Estamos vendo. Então, tudo bem. Então, eu quis mostrar até para mostrar que realmente é uma situação que, depois dessa apresentação minha, já resume muito bem também essa apresentação de vocês, né? Olhando aqui, passando ela, os sinais de alerta, né? HELP. Palidez, hematomas sem trauma prévio, sangramento, né? E tem uns desenhozinhos muito bem feitos também, gânglios aumentados, especialmente indolores, sem febre, outros sinais de infecção, dores de cabeça persistentes, acompanhada de vômitos, em especial de manhã, com a piora ao longo dos dias, está muito bom. Na prática, a gente passa muito isso para os pais. Dores abdominais acompanhadas de extensão, inchaço na barriga,
dor em membro, dor óssea, inchaço sem sinais de trauma ou infecção, conforme eu já falei, febre persistente prolongada mesmo, fazendo uso de medicação, aquela febre que passa de 3, 5 dias, fadiga, letargia, mudança no comportamento, né, no humor, como isolamento, estrabismo de início recente ou qualquer outra alteração súbita de visão, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação, conforme foi colocado, perda de peso inexplicada, qualquer sinal de alerta, procure o médico, né, o pediatra de sua confiança. O diagnóstico precoce seguido de tratamento adequado proporciona uma criança com câncer a chance de até 80% de cura. Vamos juntos, então, abraçar essa causa e oportunizar a criança este seu direito. Né? Então, só para mostrar que realmente nós temos já um material excelente, né? Vocês têm um material excelente, muito bom, que pode ser plenamente aproveitado. Agora, vamos discutir o que nós todos, vocês, né, podem fazer para tentar ajudar essa situação aqui no Sul, Sudeste, melhorar mais ainda, e nessas regiões mais desassistidas, salvarmos vidas de crianças. Né? Se você for ver que a média é 64 e aqui é 70 e poucos, é sinal de que lá nessas outras regiões a chance de sobrevida da criança é 50%. Né? Se a média do Brasil é 64 e aqui é 75, no Sul, Sudeste, é porque nesses locais não é nem 64, é 50, talvez. Né? Metade das crianças morrem porque não tem as mesmas chances de outras que teriam uma chance bem maior de sobrevida. Né? Mas o que podemos fazer para mudar isso? Né? Acho que a gente está aqui, talvez, para debater, discutir e saber o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Né? Ok, doutor Carlos. Se eu falar alguma coisa, seria justamente tentar divulgar esse material, né? Tentar resumir isso numa página, num cartaz que a gente possa espalhar por postos de saúde, por farmácias, por rodoviárias, locais de grande circulação de pessoas, né? Para levar essa informação de uma forma bem máximo possível, chegar ao conhecimento o máximo possível de pessoas, as dificuldades que existem, às vezes, no acesso ao diagnóstico, no acesso ao tratamento, né? E, de fato, a gente possa mudar isso um pouco. Né? E, que pareça, às vezes, o trabalho de vocês, as células de vocês espalhadas por toda a cidade, pode ser, eu vejo muitas campanhas que vocês participam, procuram ajudar também, mas tem mães que muitas vezes não conseguem ir levar o filho ao INCA porque não tem dinheiro para passagem, ou não conseguem um transporte, né? E às vezes se assegurar esse deslocamento, ou a mãe às vezes consegue pela prefeitura um carro, mas ela vai passar lá o dia inteiro e passa fome esse dia inteiro lá, porque às vezes não tem dinheiro nem para comer. Quer dizer, fazer células para realmente apoiar essas famílias que passam por essa situação tão ruim, para que elas possam ter um mínimo apoio necessário. Vocês já devem conhecer, é um bom local também para o Lions também apoiar essas casas de apoio em volta desses hospitais de câncer, né? Tem espalhados por todo o Brasil, nesses hospitais de referência, como vem pessoas de longe, às vezes não é um paciente de Araruama que vai para o Rio, é um paciente que vem do interior de Minas ou vem do interior do Amazonas, que, coitados, chegam com uma mão na frente, outra atrás, sem recurso nenhum, precisando do apoio de alimentação, apoio de teto para dormir e sobreviver naqueles meses e anos de tratamento, de enfrentamento. Né? Isso, Rony. Dê sua opinião aí, Rony. Fala. Bom, Carlos, muito obrigado aí, primeiramente, pelas suas palavras. Né? Deu para a gente entender que nós estamos lidando com um inimigo oculto, perverso, silencioso, não só a doença, mas um inimigo social também. Rápido, né? Um inimigo rápido, que na criança mais do que nunca é rápido, muito rápido. Então, Carlos, o nosso trabalho vai ser esse trabalho de formação de um exército de informações. A gente pode fazer isso através... Essa palestra vai ficar disponibilizada pelo companheiro Alexandre, vai fazer isso no YouTube. Esse material de informativo vai estar lá.
a gente pode fazer um folder desse material e a gente distribuir em nossas cidades, rodoviárias, naqueles lugares mais carentes, para tentar levar cada vez mais adiante esse tipo de informação. Eu tenho uma filha que é médica e mora na cidade de São Félix do Xingu, que é um interior do Pará, muito longe. E lá não, a prefeitura precisava de alguém para ser uma referência sobre o câncer pediátrico, e não tinha ninguém, não tinha pediatra, e minha filha se propôs a ir. E era um curso que seria feito no Hospital do Câncer em Barretos. E ela voltou de lá encantada com o hospital. O hospital oferece uma estrutura de apoio à família muito grande. Atualmente estão oferecendo até emprego aos pais, para o pai ir junto com a mãe, não ficar separado, não dar nenhuma discórdia no casamento. Então, vai a família inteira e o hospital hospeda lá em vários prédios que tem e oferece um emprego para que o pai fique lá. É muito bonito, esse trabalho é muito bonito. É muito bonito. O Calixto, nosso governador, quando me convidou para a gente estar junto nesse engajamento, eu fiquei pensando o que nós poderíamos fazer. E eu conversei com ele. A princípio, meu trabalho seria justamente, primeiro, em divulgar essas informações, levar esse alerta às famílias, porque trata-se de um inimigo rápido e oculto, silencioso. Em segundo lugar, eu vou tentar procurar os hospitais de câncer pediátrico para saber se oferecem, pelo menos aqui no nosso estado, esse tipo de apoio às famílias. Uma mãe sai daqui e vai ficar lá no centro do Rio, fica onde? Tem cama, tem lençol, tem comida, como é que é o transporte? Então, eu vou tentar fazer um trabalho focado no apoio aos familiares. Que tipo de ajuda a gente pode desenvolver, fazer um projeto muito bem estruturado, o governador, e tentar mandar isso para a Alliance Internacional, que tipo de recurso a gente pode canalizar para apoiar esses familiares. Mas, a princípio, o pensamento seria nesse sentido, de divulgar, mostrar um exército, formar um exército, né, de pessoas informando. Amanhã mesmo eu vou tentar ver um custo desse folder, desse material, para a gente poder trabalhar em conjunto. Podemos trabalhar junto com o Rotary, distribuindo, como fizemos campanha de vacinação com o companheiro Wilson. Então, vamos divulgar, levar... Marinho, inclusive tem desculpa, é um folder aqui também, que é o do Ministério da Saúde. Eu vou pedir para mostrar aqui rapidamente, porque numa página já resumir. Só um instantinho. Tá vendo? Isso aqui é o do Ministério da Saúde, é recente, esse cartaz, que coloca numa página só aquilo que vocês fizeram em várias páginas de PDF, né? Se você for reparar, é muito daquilo, exatamente um resumo do que tem, né? Exatamente tudo aquilo que vocês colocam em várias páginas, esse cartaz do Ministério da Saúde tem. Agora, você já viu alguma vez esse cartaz do Ministério da Saúde distribuído? Não, né? Então, vamos... Não. Eu nunca tinha visto. Eu vi agora na internet, me preparando, pesquisar. Não encontrei isso em nenhum posto de saúde, em nenhum hospital, em nenhuma farmácia, em nenhum local de coisa, né? Eles preparam lá, mas o fim acaba não acontecendo, né? O nosso trabalho, Carlos, vai ser não só levar a posto de saúde, vai ser distribuir em mãos mesmo. Vão para a rodoviária, vão para ponto de ônibus e vão fazer esse tipo de divulgação, levar esse tipo de informação. Isso aí é o que a gente deseja fazer aqui na nossa cidade, né? Esse material... Doutor Rolinho, peço permissão aqui só para dar um adendo, né, até me colocar à disposição de vocês, do Lions, porque lá no laboratório nós atendemos muitas crianças oriundas do CIMI, ok? Então, o CIMI hoje encaminha boa parte das crianças direto para o laboratório Araruama, visto que nós somos um laboratório que dá apoio ao nosso município. Então, coloco à disposição o nosso laboratório para divulgar esse material que vocês, porventura, venham a desenvolver,
Afinal, a gente atende muita criança oriunda dessa unidade de saúde que, como o doutor falou, é aquela parte mais desassistida da sociedade. Okay? Então, eu coloco o Laboratório Aroma à disposição para estar distribuindo esse material que o senhor, porventura, vier a fazer, ok? Muito obrigado, companheiro. Bom, nesse momento eu deixo a palavra aberta para aqueles que desejam obter mais alguma informação do Dr. Carlos, fazer uma pergunta, ter um esclarecimento. Então, a palavra está aberta aos companheiros para bater um papo com o Dr. Carlos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Dr. Carlos pela a sua explanação clara e precisa. Agradecer aí ao nosso companheiro Rolim e ao governador Calixto por essa oportunidade. Realmente a gente precisa trabalhar intensamente nessa causa do câncer pediátrico. É muito importante, Rolim, o que você precisar que a gente vá aqui no Rio, a gente está à disposição sua também, tá? E nós estamos começando a campanha que o Rolim está comandando aí, nós aqui de Niterói estamos trabalhando na campanha da gelatina, de arrecadar gelatina para as famílias assistidas por essas casas de passagens do câncer pediátrico. Tá? Mais uma vez, parabéns aí, doutor Carlos, companheiro Rolim e ao nosso governador Jorge Calixto pela iniciativa. A Ieda queria falar alguma coisa? Sim. Eu gostaria de cumprimentar a todos, ao doutor Carlos, ao doutor Rolim, e dizer aos colegas que eu tenho 46 anos de medicina também aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho me mobilizado dentro do Lions Latinoamérica, não sei se vocês viram, falando a respeito do que se tem feito aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um hospital escola ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz minha residência. Esse hospital agora foi bastante ampliado, embora nessa época de dificuldades, nós temos agora uma área só de câncer infantil nesse hospital. E anexo ao hospital, nós temos o Instituto do Câncer Infantil, que foi idealizado por um colega do hospital e por um radiolista aposentado daqui de Porto Alegre. Essas duas pessoas sensibilizadas com as crianças que nós tínhamos aqui e com o índice de câncer infantil pediátrico, infanto-juvenil que nós temos, foram até a Europa e na Inglaterra, para surpresa, em cada local em que iriam pedir socorro financeiro para esse instituto que nós construímos aqui, ninguém negou esse curso. Né? Eu já postei no Lions Internacional, se vocês virem, posso mandar para vocês também, para que ele sirva de exemplo para o resto do país. Eu tenho entrado em contato com o chefe da oncologia do nosso hospital de clínicas e expus a minha preocupação com as áreas menos favorecidas do nosso país. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 4 hospitais atendendo crianças com patologia oncológica, mas o hospital de clínicas é a nossa referência. E esse chefe da divisão de oncologia se pôs à disposição de outros estados, me deu, inclusive, o caminho para que as crianças de outros locais viessem nos procurar. É óbvio que nós vamos ter problemas, não é? Eu nem sei se foi ontem ou foi hoje, que eu postei lá no Latinoamérica o meu sonho de fazer um intercâmbio, não só aqui no meu estado, que é o que eu estou começando a levantar, essa possibilidade, como também no nosso país, e que sai internacionalmente através do Lions. Então, se vocês precisarem do meu auxílio, vocês podem contar comigo, meu telefone, meu e-mail, meu WhatsApp, estão lá no Latinoamérica. Eu gostaria de continuar mantendo contato com vocês e parabenizar, né, essa iniciativa do Lions e do Rotary de Araruama, um trabalho conjunto, isso é muito importante, trabalho de equipe, né? E
quiçá que a gente possa se encontrar em outras circunstâncias auxiliando as nossas crianças, porque esse diagnóstico, como o doutor Carlos falou, deve ser precoce, né? Quanto mais precoce, maior o índice de cura. O índice de cura internacional nos países desenvolvidos é de 80%, e nos estados brasileiros, com índice de recurso humano um pouquinho semelhante àqueles da Europa, é de 75%. E o nosso estado se inclui nisso, nós estamos em 75%. Então, nós temos condições, eventualmente, de abrigar outras crianças de outros estados que necessitem de tratamento. Óbvio que eu teria que ter contato com algum de nós, né, para saber se existe vaga no hospital e o atendimento do Instituto do Câncer Infantil, que é dado a essas famílias que vêm do interior. Nós temos toda uma estrutura, né, multiprofissional no Instituto do Câncer Infantil, que dá não só acolhida a essas crianças, mas também aos familiares, desde a alimentação ao vestuário e, inclusive, cestas básicas quando eles retornam para casa. E, muitas vezes, curso profissionalizante para as mães ou para os pais no próprio Instituto do Câncer Infantil. Então, isso é uma iniciativa daqui que eu já vi que em outros estados já está acontecendo. Tem o apoio, muitas vezes, da instituição Ronald McDonald, tá? Quem sabe, vocês entrando em contato com eles, vocês consigam alguma coisa nesse sentido também. Era isso que eu queria deixar para vocês. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa live e me disponho a apoiá-los naquilo que eu puder. Muito obrigada. Parabéns, doutora Ieda. Realmente, eu esqueci de falar, o Instituto Ronald, realmente eles têm esse vínculo muito grande com o apoio ao câncer infantil. Eu me preparando para a palestra por várias fontes que eu esbarrei, lendo da Sociedade Brasileira de Pediatria, de outros locais, até o Ministério da Saúde cita o Instituto Ronald como realmente de apoio ao câncer infantil. Eles fazem um trabalho muito bonito. E aí a senhora deu o exemplo de quanto que realmente a iniciativa, às vezes, de uma ou duas pessoas num estado em que realmente investe na saúde, que tem uma saúde focada para o bem-estar da população e não para benefícios escusos de alguns, consegue avançar. O Sul está muito avançado, 75%, próximo aos valores da Europa. Com certeza, São Paulo tem uma rede de excelência também, com Minas também tem. Talvez a média do Sudeste seja ruim por causa, talvez, do Rio de Janeiro, que esteja com uma saúde mais sucateada do que todos os estados do Sudeste, né? Até mesmo o Espírito Santo deve estar melhor. A gente percebe isso no Pedernest, labutando nesses 30 e tantos anos, realmente o sucateamento da rede, uma situação de que antes já fizemos muito mais e agora fazemos cada vez menos. Enquanto em outros locais a situação está avançando, como no Sul, chegando a níveis excelentes, podendo até importar crianças de outros locais para poder salvar vidas, né? Muito bom, parabéns. Eu gostaria de completar, eu não sei, doutor Rolim, vocês querem fazer essa campanha da gelatina. Eu sou médica do trabalho, e aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos gelatina contaminada por cromo. A gente tem que cuidar um pouquinho e saber, né, se essas gelatinas que vocês vão ofertar passaram por algum cuidado, né, de Secretaria da Saúde ou algo semelhante. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, paralelamente ao Instituto do Câncer Infantil e do nosso Hospital de Clínicas, do Hospital Conceição, Presidente Vargas e Santo Antônio, que é o Hospital da Criança aqui no Rio Grande do Sul, filiado à Santa Casa de Misericórdia, nós temos campanhas de subsídios, de levar subsídios a essas instituições que nem sempre recebem o dinheiro que deveriam, né, como o doutor Carlos referiu. Então, nós temos campanhas singelas que estão dando esses subsídios, ou seja, nós recolhemos tampinhas, né, dessas garrafas PET, das garrafas das caixas de leite, e separamos essas tampinhas por cor, e essas tampinhas, quando doadas, por exemplo, ao Instituto do Câncer Infantil, elas rendem subsídios para esse instituto comprar novas coisas. Nós conseguimos montar um instituto de fonoaudiologia através do Lions, recolhendo tampinhas,
e também os lacres de metal, né, das latas de cerveja e de refrigerante. Cada 2 litros de garrafa PET cheios desses lacres, não sei se 2 litros, 2 garrafas ou 4 garrafas de 2 litros, rendem cadeiras de rodas e, às vezes, até leitos para os hospitais mais pobres aqui do Sul. Então, nosso trabalho não só se resume a, digamos, prevenção do câncer em relação às crianças, mas também ao trabalho de formiguinha, levando até alimentos, por exemplo, que sobram das nossas feiras livres aqui em Porto Alegre. Através do Lions, a gente carrega esses alimentos para o Instituto do Câncer Infantil, podendo disponibilizar frutas para os pais e para as crianças que ali são tratadas. E nossas vovós, nas quais eu me incluo pelo cabelo branco que eu tenho, são tricoteiras, fazem gorros, fazem bonecos, né, de tricô, carequinhas, e fornecem os gorros para as próprias crianças em tratamento, colocarem o gorrinho, as meninas colocarem os lenços na cabeça, aceitando a condição de pacientes. Esse lado lúdico que a gente tem proporcionado para as crianças também tem auxiliado bastante. Esses leõezinhos, como nós chamamos no Instituto do Câncer Infantil, a lutarem contra a doença. Não raro, eles próprios nos dão força. E isso é uma coisa que me emociona muito quando eu vejo uma criança dessas dando coragem para os adultos, para os pais e para os médicos e os profissionais que tratam delas. Era isso também. Companheira e colega Ieda, obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Eu acompanhei a sua campanha lá no nosso grupo da América Latina, até fiz um contato, depois tornarei a fazer um novo contato com a colega e companheira. Estou à disposição. Vou localizar lá seu telefone para podermos estar trocando mais ideias. Certo. Carolina, desculpa até atrapalhar, mas olha, gostei da informação, eu já informo que eu tenho 2 garrafas aqui em casa de lacre, garrafa de Doril de lacre, e tem um saco de tampinhas. De tampinhas de refrigerante para campanha, então. Eu ia dar para outra instituição, já vai para a nossa aí, pela dica da companheira. A separação das cores das tampinhas rende mais. Se a gente levar as tampinhas todas misturadas, o preço que se acolhe é um pouco menor. Se a gente separar, já vai individualizado e canalizado para alguma outra fabricação e eles pagam um pouquinho melhor. E os lacres, realmente, os lacres dão cadeira de roda, dão leitos para os nossos hospitais, e a gente tem conseguido auxiliá-los nesse sentido. Rolim, inclusive, né, o Euclides, a Maria Lípia está acostumada, né, nosso colégio costuma fazer muitas campanhas, uma campanha até ecológica, de maneira geral, que a gente consegue juntar 3, 4 toneladas de lixo para serem reciclados, e todo o dinheiro arrecadado é investido em instituições de caridade da nossa cidade, como a FIA, o asilo. Mas nós podemos perfeitamente assim, mobilizar nossas crianças, nossos alunos, para que elas mesmas possam recolher das suas casas as tampinhas, os lacres. Elas vão se sentir, com certeza, muito felizes de estarem podendo fazer alguma coisa e aí multiplicarmos, né? Uma coisa é de nós juntarmos, outra coisa são 700 famílias de um colégio fazer esse mesmo trabalho, sabendo que vai ter um fim tão nobre, né? Eu tenho certeza que isso vai motivar muito se nós pudermos levarmos isso aos colégios, não só ao Colégio Santana, da minha esposa, como a todos os outros da cidade. Seria uma campanha muito legal. Até para mostrar às crianças a importância da cidadania, da solidariedade, né, de que elas podem, sim, desde agora, fazer alguma coisa pelo outro e pela sociedade, né? E é incrível o retorno que essas crianças têm quando sabem que auxiliam os pacientezinhos. É muito bonito. Felizes, né? Ficam felizes. Bom, lá no nosso grupo na América Latina, eu havia feito perguntado a você mesmo, companheira Ieda, sim, aonde entregaríamos as chapinhas, os lacres e tal, mas agora já estou com essa informação aqui.
a gente vai desencadear essa campanha. A sua preocupação em relação à contaminação pelo cromo na gelatina, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Devemos estar trabalhando com aquelas marcas que têm um controle de qualidade, que têm uma seriedade na sua produção, na sua fabricação. Tá? Uhum. Palavra aberta para todos que queiram conversar com o Dr. Carlos, bater um papo, esclarecer alguma coisa. Carlos, se me permite, ainda te perguntaria, feito o diagnóstico usando o Instituto de Patologia de Euclides, como vocês procedem em relação ao encaminhamento dessas crianças? Tem algum tipo de tratamento em Araruama que vocês possam disponibilizar, ou vocês remetem direto a criança para outro centro? Na verdade, nós somos uma cidade de cerca de 120 mil habitantes, e uma cidade pequena, e a 120 quilômetros do Rio, não muito longe. Nós temos uma clínica agora em Araruama, que a gente só tinha em Cabo Frio, que fica a 40 e poucos quilômetros aqui na direção oposta ao Rio de Janeiro, que agora essa clínica montou uma filial aqui e ela atende principalmente convênios, mas também o SUS. Mas, com certeza, não tem como forte o atendimento pediátrico, como já foi colocado, é bastante particular em relação do adulto. Né? Mas o Rio de Janeiro teria, né, pelo menos programado, uma rede de referência, né, uma unidade de regulação desses pacientes para as vagas. O grande problema é o leito desativado, né, o profissional que está desmotivado, a redução sempre no número de atendimentos e, às vezes, a falta de alimentos e insumos nos próprios hospitais. Né? É uma situação que, infelizmente, a internet já teve 800 leitos, hoje em dia tenta trabalhar com 250, 300 leitos. Né? Já teve uma situação de que antigamente tinham todas as medicações, hoje em dia faltam medicações básicas, às vezes de pirona. Né? Então, é assim, infelizmente, o retrato da saúde do Rio. Nós temos uma série de hospitais de todos os níveis, hospitais municipais, estaduais e até federais, acho que talvez não há local da federação em que tenha mais hospitais federais, mas, infelizmente, é aquela situação da gestão, né, das pessoas bem intencionadas e talvez mais focadas em dar o melhor resultado para o dinheiro dos impostos. Né? Isso aí só estimula a gente a todos nós trabalharmos cada vez mais. Né? Com certeza. Só corroborando aqui o que o doutor Carlos Alberto falou, né, gente, aqui hoje o adulto acaba sendo muito mais assistido na parte de oncologia do que propriamente as crianças. Né? Porque... Vamos focar aqui no nosso foco maior, que é buscar linhas, caminhos, direções que a gente possa amparar, minimizar um pouco daquelas pessoas mais desassistidas. Né? Nós, cada vez, pelo que vocês estão falando, temos uma população maior de seres humanos para abraçar, mais trabalho para realizarmos. Né? E para quem gosta de servir, para nós, é o nosso caso, nos faz bem. Então, de um outro lado, tem uma situação, mas, pela mão do Senhor, tem essas pessoas, todos vocês que estão aí, que querem servir ao seu próximo, né? E é por aí que nós vamos seguir, é por aí que nós vamos caminhar. Bom, meus amigos, alguém mais quer fazer algum questionamento ao Dr. Carlos? Eu queria fazer. Doutor Carlos Alberto, enquanto estava ouvindo, ao mesmo tempo, estava pesquisando aqui na nossa página da nossa Associação Internacional de Lions, e eu estava lendo aqui o seguinte, que a cada 2 minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. 13% de aumento da incidência do câncer infantil nos últimos 20 anos. 6 anos é a idade média. E mais de 90% das mortes por câncer infantil ocorrem em locais de poucos recursos. Essa estatística que a nossa associação faz é de maneira mais global, né? Mas eu lhe perguntaria, começaria perguntando, aqui em Araruama, você tem ideia,
se essa ocorrência existe aqui, dessa estatística que eu acabei de falar, de 90% das mortes por câncer infantil, e as crianças cujas famílias têm poucos recursos, onde é que elas vão recorrer, qual é o hospital que a gente indicaria para levar, enfim. É um problema sério, né? Porque o nosso trabalho é exatamente dar apoio às famílias menos favorecidas, né? Então, a gente quer fazer um trabalho, mas a gente também não fica sem o norte aí, como é que nós vamos proceder, qual é o hospital de referência que nós temos para encaminhar as pessoas, enfim. Todo o nosso trabalho está envolvido numa situação dessa. Só para fazer alguns comentários gerais, né? Talvez, como o Euclides falou, aqui a Ararão não tenha uma clínica, porque a gente viu ali nos dados estatísticos, né? Os cânceres da criança são menos de 10% do que os cânceres de adulto. Então, a prevalência de câncer no adulto é muito maior que do câncer na criança, né? Então, se entende que o direcionamento de recursos para atendimento de adultos seja muito maior que o da criança, né? Isso torna a situação mais particular. Os leitos de câncer de oncologia pediátrica são muito mais restritos do que os de câncer de atendimento para adulto, né? E diferentemente, assim, a informação aqui no Brasil é que realmente na última década não houve aumento do número de casos de câncer. Eu revi isso hoje até, não houve aumento. O número de câncer em crianças está estável. Como o senhor falou, é um dado global, né? Se nós não somos um país desenvolvido como a Europa, na verdade, nós somos um continente que tem vários países aqui dentro, né? E realmente o Sul está muito próximo da Europa, São Paulo e Minas talvez também, e o Rio de Janeiro está meio próximo, talvez, não à África, mas o Amazonas, talvez o interior do Pará, o norte do Mato Grosso, esteja realmente numa situação muito ruim, com alguns países muito pouco desenvolvidos, né? Então, essa é uma situação muito variável, e o Rio de Janeiro e o Sudeste estaria numa situação de 70% de cura, né? No Brasil, uma média de 64%, que, como eu falei, se tem o Sul com 75% e o Sudeste com 70%, é porque o resto do Brasil está com 45%, 50% de cura, né? Então, existe essa referência. E aí tudo disponibilidade de recursos financeiros, que tudo depende de dinheiro, e organização do trabalho, né? Quando você quer, surgem pessoas bem intencionadas como o Sul, que tiveram 2 pessoas que se mobilizaram para buscar recursos, elas vão encontrar não só dentro do nosso próprio país, que por incrível que pareça, existem recursos, só que às vezes eles não chegam onde deveriam chegar, né? Mesmo quando não desviados, eles não chegam, porque não existem iniciativas, como também recursos de fora, de outros países, de ONGs que apoiam de toda forma, né? Apoiando, nem que seja indiretamente, oferecendo apoio aos familiares e aos próprios pacientes doentes, né? Então, a gente pode realmente trabalhar na ponta, desenvolvendo folder, a gente pode realmente fazer campanhas de gelatina, campanhas bem mais mobilizadas de arrecadação de lacres, de tampinhas, mas nós podemos também tentar mobilizar os nossos representantes para que eles possam realmente fazer trabalhos de organização, de expansão do número de leitos de pediatria, né? A gente sabe que existe a central de regulação, mas se tem 10 precisando e só 2 leitos disponíveis, a fila não vai andar, né? É assim mesmo, nós vamos caminhando, tirando as pedras do caminho, a nossa vida é feita de construção, é lógico, nós temos que vencer as dificuldades, o desinteresse das pessoas. Paciência, força, são virtudes que vão nos levar à frente, né? E vamos encerrar aqui, porque eu estou percebendo que ninguém mais tem nenhum companheiro, nenhum questionamento ao Dr. Carlos. O companheiro Alexandre vai disponibilizar essa palestra no YouTube. Bom, doutor Carlos Alberto, eu agradeço, você foi um profissional brilhante na sua colocação, no seu esclarecimento. Esse folder que eu coloquei aí para o distrito, doutor Ieda, colega, companheira,
eu peguei na América Latina, de uma companheira nossa, do Sul, pedi permissão a ela me concedeu essa permissão para que eu colocasse, e vai ficar disponibilizado também no YouTube para aqueles que queiram ter essa informação, levar essa informação para os seus clubes, seus companheiros, para as suas comunidades, tá? Agradeço aos nossos companheiros rotarianos que estão aqui conosco essa noite, o presidente do Rotary, nosso companheiro, amigo Euclides, nosso ex-presidente rotariano, companheiro Wilson, muito obrigado pela sua presença. Vamos estar sempre de mão dada, juntos, porque somando forças é a forma que nós temos para vencer todas essas pedras em nossos caminhos. Os companheiros que estão tão distantes, mas presentes aqui, muito obrigado a vocês terem estado conosco aqui nesse período. Fiquei muito feliz em poder falar com a nossa companheira Ieda. Vou permanecer em contato com a nossa colega. Pois não. E os nossos companheiros todos. Tem uma Narsa, é Nájera, está com o microfone fechado. Seu microfone está fechado, Nájera. Eu não sei, é de algum clube, a Nájera? Está sem som você. Tá, pode falar. Está ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra maravilhosa. Muito boa mesmo. A Nájera... vocês para o nosso distrito. Todo o distrito LP2. Ah, que maravilha. Maravilha. Então, companheiros, muito obrigado. Desejo a todos um bom regresso às suas casas, né? Uma boa noite a todos, então. Muito prazer. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me senti muito honrado e agradeço ao Rolim, ao Jorge, ao Alexandre pela atenção, tá? E pela paciência de me ouvir. Peço desculpa pelas partes. Não. Obrigado.